Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Desde tempos ancestrais, um dos mais antigos anseios do ser humano é construir tão alto quanto fosse possível, para tocar as estrelas e as nuvens com tijolos, madeira ou pedra. Se as histórias como a bíblica Torre de Babel e monumentos como a Grande Pirâmide são testemunhos de algo, é de que o homem sempre teve em si o desejo de erguer construções monumentais. Nos idos do último século, novas técnicas e materiais de construção nos permitiram erguer construções mais altas do que jamais fomos capazes antes. E em reconhecimento a isso, o vídeo de hoje tratará das O critério para a elaboração desta lista é o de apenas incluir estruturas habitáveis, utilizadas como prédios de condomínio, para propósitos empresariais ou para uso misto, de modo que torres de rádio e TV e outras estruturas semelhantes foram deixadas de lado. Número 10. China Zoom Tower, Beijing, China. Localizada no coração do centro empresarial da capital chinesa e tida como a estrutura mais alta da cidade, a Zoom Tower domina a linha do horizonte de Beijing. Este nome, aliás, decorre de uma antiga barca vinícola chinesa, cujas linhas inspiraram os arquitetos da construção, mas seu nome oficial é CITIC Tower, em alusão ao CITIC Group, a companhia de investimentos estatal que é dona da torre. A construção é recente, finalizada no ano de 2018, e possui impressionantes 527,7 metros de altura, divididos entre 109 andares de superfície e mais 8 subterrâneos. O 108º e último dos andares é dedicado a um observatório, onde qualquer pessoa poderia observar a cidade do alto. Mas em abril de 2018, o jornal Minpao, de Hong Kong, relatou que os 3 andares mais altos na torre haviam sido desapropriados pelo aparato de segurança nacional, uma vez que todo o complexo Zhongnanhai, que se encontra nas proximidades e concentra o quartel-general do Comitê Central do Partido Comunista Chinês e do Conselho de Estado da República Popular da China, duas das instituições mais importantes e sensíveis do país, podia ser visto a olho nu a partir do observatório em um dia claro, e que com o emprego de um aparato de observação, o dia a dia e as atividades dos membros do alto escalão do partido poderiam ser espionados a partir dali, algo que o partido não poderia admitir. Oficialmente, o motivo dado pelas autoridades para a desapropriação e para a subsequente ordem para a retificação dos andares foi o de preocupações de segurança com possíveis incêndios, mas isso soa para muitos como apenas uma alegação de fachada, e disse que a partir daí, os 3 últimos andares da torre passarão a ser administrados diretamente pelas forças de segurança estatais. Número 9. Tianjin CTF Finance Center, Tianjin, China. Localizado na cidade costeira de Tianjin, também na China, que serve como principal porto de escoamento para a capital, essa torre é ainda mais recente do que a anterior, tendo sido finalizada neste ano, 2019, e é a segunda estrutura mais alta da cidade e 9ª em todo o mundo. Outro fato curioso sobre esta torre é que se trata da mais alta estrutura em todo o mundo dividida em menos de 100 andares, contando com 97 pisos e mais 4 andares subterrâneos. Seus 530 metros de altitude são divididos entre escritórios e apartamentos de alto padrão, e seu design é bastante chamativo, com curvas suaves que evocam boa aerodinâmica, diminuindo a resistência ao vento. Número 8. Guangzhou CTF Finance Center, Guangzhou, China. Mais uma torre construída com o propósito de se tornar um grande centro de negócios chinês, desta vez na grande cidade de Guangzhou, localizada na megalópole do delta do rio Pérola, no sul do país, também é conhecida ali como a Torre Leste. É um pouco mais antiga do que as duas últimas, mas ainda assim recente em termos gerais, finalizada em outubro de 2016, ainda durante o boom de construção de arranha-céus na China. Seus 530 metros de altura se separam em 111 andares de superfície e mais 5 subterrâneos, ocupados por escritórios, apartamentos e até mesmo um shopping center. A torre CTF de Guangzhou se distingue das demais por contar com os elevadores mais rápidos do mundo, atingindo uma velocidade máxima de 75 km por hora. Número 7. One World Trade Center, Nova York, Estados Unidos.
A primeira e única representante do hemisfério ocidental nesta lista, o One World Trade Center é a construção mais alta e imponente em todas as Américas. Construída após os chocantes ataques de 11 de setembro de 2001, que puseram abaixo as torres gêmeas que a precederam, o One World Trade Center não faz segredo de seu passado, e cedia um museu e memorial para o acontecimento, com homenagens às mais de 3.000 vítimas do atentado. Sua construção foi conduzida pelo escritório Skidmore, Owings & Merrill, do arquiteto David Childs, o mesmo responsável pela construção da torre em primeiro lugar nesta lista, da qual falaremos mais adiante. A torre foi inaugurada em novembro do ano de 2014 e seu observatório foi aberto ao público em maio do ano seguinte. Um fato interessante sobre sua construção é que a grande antena em seu topo foi adicionada ao projeto para que a altura final fosse de 541,3 metros, ou exatos 1.776 pés, em alusão ao ano de declaração da independência dos Estados Unidos. A torre também é lembrada por seu alto custo de construção, chegando a um total final de quase 4 bilhões de dólares a quando de sua conclusão. Nos dias de hoje é um dos principais pontos turísticos e cartões postais da cidade de Nova York. Número 6. Lotte World Tower, Seul, Coreia do Sul. Retornando mais uma vez às torres asiáticas, mas desta vez na Península Coreana, temos a impressionante torre construída para servir como sede mundial do grande conglomerado empresarial sul-coreano Lotte. A torre conta com nada menos do que 555 metros de altura, divididos em 123 andares, além de mais 6 subterrâneos, ocupados por escritórios, um shopping center, apartamentos e um hotel. Concluída em dezembro de 2016, a torre foi aberta ao público, em seus níveis mais baixos, ainda antes disso, já em 2014, para dar acesso ao shopping e ao cinema, mas o governo ordenou que viesse a ser fechada pouco tempo mais tarde, quando foi encontrado um vazamento em um dos aquários do complexo. No entanto, após uma vistoria criteriosa, concluiu-se que tal vazamento não tinha conexão com a integridade estrutural da torre, e o centro comercial foi reaberto em 2015. Muito pior do que essa questão, no entanto, entre os anos de 2013 e 2014, 3 dos trabalhadores da torre faleceram em serviço, o que rendeu a um dos diretores executivos da empreendedora subsidiária da Lotte uma sentença de prisão suspensa de 8 meses, pelo que foi considerado negligência nas medidas de segurança dos empregados. Número 5. Golden Finance 117, Tianjin, China. Mais uma representante chinesa e mais uma torre localizada na cidade costeira. É a estrutura mais alta de Tianjin e de todo o norte da China, e também é conhecida como China 117 Tower. A construção foi iniciada em 2008, interrompida em 2010, retomada em 2011 e estava programada para ser concluída este ano. E embora a maior parte da estrutura já se encontre concluída, a data de inauguração foi remanejada para 2020. Se o cronograma for seguido à risca, esta será a 5ª maior estrutura do mundo. Número 4. Ping An Finance Center, Shenzhen, China. Mais uma torre chinesa nesta lista, notabilizando-se por ser a 2ª estrutura mais alta em todo o país. Localizada na cidade de Shenzhen, na província de Guangdong, a torre foi construída para a companhia seguradora Ping An e desenhada pelo escritório americano Kohn Pedersen Fox Associates. A construção foi finalizada no ano de 2017, e à época o prédio quebrou o recorde de mais alto deck de observação em todo o mundo, localizando-se a 562,2 metros de altura. Toda a estrutura conta com 599 metros de altura, da base à ponta de sua antena, e se divide em 115 andares de superfície e mais 5 andares subterrâneos. O plano original do projeto previa, inclusive, a instalação de uma antena ainda mais alta no topo da estrutura, com o objetivo de ultrapassar a torre mais alta da China, dando o título ao Ping An Finance Center. Mas em fevereiro de 2015, os planos foram alterados, por conta do temor de que tal antena se intrometesse nas rotas aéreas da região, provocando o perigo de colisões com uma aeronave. Número 3. Abraj Al Baid Clock Tower, Meca, Arábia Saudita. Dando uma pequena pausa nas torres chinesas, temos o impressionante complexo Abraj Al Baid, localizado imediatamente ao lado do local mais sagrado para a religião islâmica em todo o mundo, a Grande Mesquita de Meca. Seu nome em árabe significa Torre da Casa, e o complexo foi construído e financiado pelo governo saudita, em grande medida para abrigar parte dos milhões de visitantes anuais da cidade, uma vez que a peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida é uma das obrigações de todo muçulmano com condições financeiras e físicas para tanto.
O Abrash Al-Bait faz parte do projeto de modernização da cidade promovido pelo rei saudita Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, para melhor receber os peregrinos de todo o mundo. Por isso, naturalmente, grande parte do complexo é ocupado por um hotel com acomodações para os visitantes, mas a porção na qual nos focaremos é a imensa torre do relógio central que domina sua fachada. Erguendo-se a 601 metros de altitude, é a segunda mais alta estrutura do Oriente Médio e a terceira em todo o mundo, além de abrigar o maior relógio em todo o planeta, com um diâmetro de nada menos que 43 metros, tornando-o muito maior que o do famoso Big Ben londrino, que conta com apenas 7 metros de diâmetro. A torre do relógio é dividida em 110 andares, e todo o complexo que a cerca foi construído sobre a base de uma fortaleza otomana do século XVIII, demolida especialmente para abrir caminho para a construção, o que causou condenações internacionais à Arábia Saudita, por conta do valor histórico da fortaleza. Os custos totais de construção de todo o complexo tornaram a estrutura mais cara já construída em todo o mundo, totalizando mais de 15 bilhões de dólares. Outro ponto controverso sobre sua construção foi a companhia responsável pelas obras, o Saudi Bin Laden Group, maior empreiteira saudita, de propriedade da família do afamado terrorista Osama Bin Laden, considerado o mentor por trás dos ataques terroristas de 11 de setembro a Nova York, morto em maio de 2011 no Paquistão. O atual CEO da companhia, Bakr Bin Laden, aliás, é meio-irmão do falecido terrorista. Número 2. Shanghai Tower, Xangai, China. Retornando mais uma vez à China, encontramos-nos na mais populosa área metropolitana do país, a cidade de Xangai, onde se ergue a imponente Shanghai Tower, chamada localmente de Construção Central de Xangai. Ela dividia com o Ping An Finance Center o título de mais alto deck de observação do mundo, a 562 metros de altitude, e conta com 632 metros de altitude no total. Inaugurada em 2015, a torre é de propriedade do grupo Yeti Construction and Development, um conglomerado de empreiteiras estatais, e custou quase 2 bilhões e meio de dólares para ser concluída. É dividida em 128 andares superiores e mais 5 subterrâneos, e cumpre função mista, abrigando tanto apartamentos quanto escritórios e comércio em geral. A Shanghai Tower é considerada uma referência na China no que diz respeito a soluções ecologicamente corretas na construção de arranha-céus, obtendo inclusive o selo de aprovação do US Green Building Council. E em primeiro lugar, nós temos o Burj Khalifa, em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Talvez a torre mais conhecida em todo o mundo atualmente, por bons motivos, o Burj Khalifa detém não somente o recorde de mais alta construção no mundo, mas também o de mais alto objeto jamais construído por mãos humanas até o momento. Sua construção se iniciou em janeiro de 2004, sob o nome Burj Dubai, que em árabe significa Torre de Dubai, mas enfrentou sérios problemas financeiros e ameaçou não ser concluída, até que o califa de Abu Dhabi, Bin Zayed Al Nahyan, concordou em financiar o restante da obra, sendo então homenageado com o novo nome da estrutura, Burj Khalifa, a Torre do Califa. A inauguração se deu no dia 4 de janeiro de 2010, sob uma grande festa, e a torre rapidamente se tornou um dos pontos turísticos mais procurados e celebrados da cidade e de todo o Oriente Médio. Com uma altura total de 829,8 metros contando com a antena em seu topo, o Burj Khalifa domina o horizonte de Dubai e se localiza quase adjacente ao maior shopping center do mundo, o Dubai Mall, a partir do qual os turistas se amontoam para observar e fotografar a estrutura. A um custo final de 1 bilhão e meio de dólares, a torre conta com 154 andares abertos ao público, 9 andares dedicados apenas a funções de manutenção e mais 2 andares subterrâneos. A construção serve a propósitos mistos, abrigando escritórios e apartamentos, e seu layout foi planejado para se assemelhar ao de uma flor de lótus, uma planta que carrega um significado especial no Oriente. Outras marcas superlativas do prédio incluem o mais alto clube noturno do mundo, localizado no 144º andar, e o mais alto restaurante do mundo, a 422 metros de altura, no 122º andar. Antes de encerrar o vídeo, vale mencionar que o reinado absoluto do Burj Khalifa se aproxima do fim, pois no país vizinho, a Arábia Saudita, um grande projeto de construção está prestes a ser concluído. A Jeddah Tower, em Jeddah, no oeste do país, está programada para ser aberta ao público no ano de 2021 e contará, quando finalizada, com inacreditáveis 1000 metros de altura, exatamente 1 quilômetro, tornando-a a estrutura mais alta do mundo e a primeira construção humana a superar tal marca, embora o projeto original prevesse uma altura de mais de 1.600 metros.